É um dos temas que marca o dia de hoje. O corpo do rapper David Mota, conhecido pelo nome artístico de Mota JR, foi encontrado em Sesimbra ontem à noite em avançado estado de decomposição. A descoberta foi feita por um popular que encontrou o corpo do jovem de 28 anos que estava desaparecido desde o dia 15 de março, depois de ter sido raptado à porta de casa em São Marcos, Sintra, a mais de 50 quilómetros. Dado o estado dos restos mortais, o artista foi identificado através de objetos pessoais encontrados junto ao corpo, mas a PJ está ainda a aguardar a confirmação dos testes de ADN. E a morte de David Mota pode ter acontecido ainda à porta de casa do jovem, em São Marcos, Sintra, onde foi abordado na madrugada do dia 15 de março. No local foi encontrada uma grande quantidade de sangue que deixava claro que o artista tinha sido atacado com grande violência e que podia não ter resistido aos ferimentos. Tudo indica que David Mota tenha sido esfaqueado e depois raptado como forma de ocultar o crime, podendo mesmo ter saído do local já cadáver. E na origem da morte de David Mota pode ter estado um assalto que correu mal. O jovem tinha por hábito exibir quantias avultadas de dinheiro e joias no valor de vários milhares de euros. Nos videoclipes, o rapper mostrava-se rodeado de marcas de luxo, carros de alta cilindrada, em festas com amigos. Além disso, quando a mãe do jovem de 28 anos foi participar do desaparecimento do filho à polícia judiciária, a casa da família foi assaltada e o dinheiro e o ouro que o rapper guardava desapareceu precisamente nessa altura, o que fortalece a linha de investigação de que o artista tenha sido abordado com a intenção de um roubo. E David Mota tinha várias desavenças públicas com outros rappers. Essa foi também uma das linhas de investigação seguidas pela Polícia Judiciária, mas a hipótese de um ajuste de contas terá sido afastada pela PJ. As letras das músicas do artista revelam que era alvo de invejas e dizia mesmo que não podia dormir tranquilo por causa dos inimigos. As letras apelavam também à ação contra as forças policiais. E o corpo foi encontrado numa zona de mato, em Sesimbra, em avançado estado de decomposição. As autoridades acreditam que um ajuste de contas pode ter sido o que motivou o crime, mas não descartam qualquer outro cenário. A hipótese da vítima ter sido assassinada logo no dia 15 de março, data em que Mota JR foi raptado à porta de casa. O rapper português David Parreira Mota era há vários anos mais conhecido pelo nome artístico Mota Júnior. No entanto, tornou-se há 2 meses notícia por outros motivos para lá da música. Raptado na madrugada de 15 de março, em circunstâncias ainda pouco claras, em São Marcos, no concelho de Sintra, o seu corpo foi encontrado na noite desta segunda-feira, numa zona de mato em Sesimbra. O rapper de 28 anos terá sido assassinado, segundo a Polícia Judiciária, há já várias semanas, estando a ser investigada a hipótese da morte ter acontecido no momento do rapto violento. Até porque o cadáver, sabe a CMTV, estava em avançado estado de decomposição. A violência e o ambiente de crime sempre estiveram próximos de Mota Júnior. O próprio orgulhava-se de se exibir em videoclipes em bairros problemáticos, perto de gangues rivais e com letras que apelavam à ação contra as forças policiais. Na noite de 15 de março, Mota Júnior estava ainda a digerir a notícia do cancelamento de vários concertos na sequência do aparecimento da pandemia. Recebeu a visita de um homem pelas 11h30 da noite e ambos saíram de casa em São Marcos. Deixou para trás o telemóvel e as chaves do carro porque acreditava que o encontro seria breve. Já de madrugada, pelas 2 da manhã, a mãe, Filomena, recebeu o telefonema de uma vizinha a perguntar se estava tudo bem com o filho. Dirigiu-se ao quarto dele e reparou que estava vazio. À entrada do prédio, encontrou apenas o chapéu e os chinelos do filho, bem como várias marcas de sangue. Ainda nessa noite, Filomena chamou a polícia e recebeu uma chamada de uma jovem que ligou para o telemóvel do rapper que tinha ficado em casa. O relato dava conta de que Mota Júnior foi atacado à entrada do prédio por pelo menos 2 homens que a testemunha não sabia dizer quem eram. Vinham armados. Numa fase posterior, a casa onde Mota Júnior vivia foi assaltada e o dinheiro e o ouro do artista roubados. Os agentes da esquadra de São Marcos foram chamados de imediato ao local e, perante os fortes indícios de rapto, foi ativada a Polícia Judiciária.
Desde o primeiro momento, o cenário de ajuste de contas tem sido mais forte. Basicamente é assim, eu fui criado num bairro, certo? Eu onde lidava assim com rapazes de cor e a minha convivência foi quase toda com rapazes de cor. Foi mais cabo-verdianos. E pronto, os meus amigos, mesmo o meu amigo mais próximo, como se dizia, o best friend, o meu tropa mesmo. O meu tropa era também cabo-verdiano, então nós, pronto, as músicas que nós ouvíamos era de Cabo Verde. Mota Júnior tinha também vários conflitos no meio do hip-hop, com rivalidades conhecidas com outros rappers. Então, mano, estás a dormir ou quê? Estás nos sonhos ou quê? David Parreira Mota nasceu no dia 26 de dezembro de 1991. Viveu parte da vida em Londres, no Reino Unido, onde começou os primeiros passos na música. Há 12 anos lançou os primeiros temas, que começaram desde logo a dar que falar, e em 2014 editou a primeira mixtape. É um sucesso nas redes sociais e o seu canal de vídeos no YouTube tem 183 mil seguidores. Os videoclipes alcançam, cada um, vários milhões de visualizações. E esta noite são convidados neste Rua Segura o professor Rui Pereira, também Manuel Rodrigues, que se juntam a nós via Skype. Boa noite também, professor Rui Pereira. Boa noite, Manuel Rodrigues. Vou começar por si, professor Rui Pereira. Vamos pedir um primeiro comentário a esta morte. Para já não há praticamente dúvida nenhuma por parte da Polícia Judiciária de que estejamos perante um crime e que muito provavelmente este tenha acontecido logo na madrugada do dia 15 de março. Pois, tudo indica que sim. O crime que aqui está em causa, em princípio, será um homicídio qualificado, porque uma das circunstâncias que levam à qualificação do homicídio e que são suscetíveis de revelar especial perversidade ou censurabilidade é de o homicídio servir para preparar, cometer ou encobrir outro crime. E como aqui foi já referido, o homicídio pode ter sido cometido no contexto de um roubo, de um crime contra o património, cometido contra este jovem artista. Portanto, pode haver aqui um roubo associado, pode haver um sequestro, pode haver um rapto, mas, portanto, tudo indica que há circunstâncias que levam à qualificação de homicídio e, se assim for, está em causa um crime punível com pena de prisão de 12 a 25 anos. Se houver um crime contra a liberdade ou um crime contra a propriedade, por exemplo, o crime de roubo, o crime de sequestro, o crime de rapto, há um concurso verdadeiro entre esses crimes. Quer dizer, quando se souber quem é o agente do crime ou quais são os agentes do crime, eles podem ser punidos em concurso pelo homicídio qualificado e por um crime de roubo, ou um crime de sequestro, ou um crime de rapto. Ou até por um crime de rapto ou de sequestro e um roubo e um homicídio qualificado. O que, portanto, pronuncia uma moldura penal bastante elevada. Além disso, há um crime que é habitual nestas circunstâncias para evitar a perseguição penal, que é a ocultação ou profanação de cadáver, que também foi cometida e que é punível com pena de prisão até 2 anos. Agora, quais são os meios de investigação? Bem, uma autópsia médico-legal, que nunca terá, digamos assim, a força, que nunca terá as informações que teria se fosse feita imediatamente a seguir ao homicídio. Já passaram muitos meses, o cadáver está em adiantado estado de degradação, de composição, mas mesmo assim a autópsia dirá várias coisas sobre a morte, as circunstâncias em que ocorreu a morte e a causa da morte. Professor Rui Pereira, esse será também certamente um dos motivos pelos quais este corpo foi deixado a praticamente 50 km do local onde este homem foi raptado na madrugada do dia 15. Manuel Rodrigues, sabemos que essa terá sido precisamente uma das razões que levou a que o corpo fosse deixado numa zona de mato, porque também contando que não viesse a ser descoberto dentro de pouco tempo, aliás passaram 2 meses até que fosse efetivamente descoberto, pudessem aqui deteriorar-se alguns indícios que ajudassem a apurar o que esteve na origem e a identidade de quem cometeu este crime. Boa noite, Sofia. Boa noite, professor. Sofia, não tenho a menor dúvida de que esta ocultação de cadáver tem como objetivo dificultar a investigação o mais possível e, portanto, o corpo é abandonado realmente num local de difícil acesso,
na esperança de que, se for encontrado, se vier a ser encontrado, nós temos notícia que na Serra de Sesimbra, naquela zona, houveram vários desaparecimentos que nunca foram solucionados. E, portanto, se algum dia vier a ser encontrado, já não ser em condições de permitir uma identificação segura, nem provavelmente uma causa da morte também que possa ser extraída do exame ao cadáver. O que aconteceu aqui foi que este corpo acaba por vir a aparecer cerca de 2 meses depois, já num estado adiantado de decomposição, o que vai dificultar, como o professor acabou de dizer, a realização da autópsia, mas que não exclui, de qualquer maneira, a possibilidade de identificar este indivíduo, e esta identificação pode ser feita de várias formas. Ainda há pouco tive a oportunidade de falar nisso, através de ADN, através de tatuagens, através do registro dentário, enfim, há vários métodos possíveis se ele tiver em condições de, obviamente, fornecer este tipo de elementos, mas que seguramente será rapidamente identificado. E a tratar-se de facto do rapper, a grande questão que nós temos e que a investigação terá que esclarecer é se este indivíduo foi levado para ali já morto, ou se este indivíduo foi levado para aquele local, eventualmente com a intenção de, longe de olhares alheios, lhe poderem extrair informação sobre determinados bens que alguém pretendia e que ele de alguma forma se recusaria a dizer onde é que estavam. Manuel Rodrigues, são muitos ainda para já as contradições que rodeiam este caso. Claro. Vamos para já conhecer precisamente o local onde foi encontrado o corpo deste rapper, até porque a CMTV teve a oportunidade de conhecer precisamente este ponto, que fica na Serra de Sesimbra, a mais de 50 quilómetros do local de onde David Mota desapareceu no dia 15 de março. A reportagem no local é da jornalista Patrícia Lima Leitão. Foi aqui numa zona de mato, junto à estrada de Argéis, em Sesimbra, que o corpo do rapper Mota GR foi encontrado já em avançado estado de decomposição. A PJ não tem dúvidas de que foi assassinado, mas resta agora saber quem são os autores deste crime. No dia 15 de março foi raptado à porta de casa, foi de certa forma convidado e também pressionado a sair de casa onde estava e onde morava até ao hall de entrada, e foi lá que foi agredido. O sangue, aliás, que foi deixado no chão, não deixa dúvidas de que estamos a falar de um crime muito violento na sequência de um ajuste de contas. Sabe-se que este rapper de 28 anos tinha um desentendimento com um outro cantor de rap, mas não se sabe se foi isso que levou ou não à morte deste jovem. Em casa deixou o telemóvel e também as chaves do carro, e a mãe, depois de ter dado um depoimento às autoridades, referiu que à entrada do prédio estava também, para além do sangue, o chapéu e os chinelos do filho. Enquanto a mãe prestava declarações às autoridades, a casa da família foi assaltada e o dinheiro e o ouro do rapper acabaram por desaparecer. Acontece que não há dúvidas de que foi assassinado. A investigação da Polícia Judiciária assim o diz, assim o confirma, mas não se sabe quando é que morreu. Se foi na própria noite do dia 15 de março, em Sintra, onde foi raptado, ou se o mataram mais tarde, tendo depois vindo a abandonar aqui o corpo deste jovem de 28 anos, numa zona erma de mato, como podemos ver aqui, onde não passa ninguém, um sítio onde seria fácil de esconder um cadáver, também por ser uma zona de difícil acesso. Ora, o corpo foi encontrado ontem à noite, estava em avançado estado de decomposição. Depois de a mãe ter reportado este desaparecimento, a família lançou diversos alertas nas redes sociais em desespero para tentar saber do paradeiro do filho, mas a verdade é que o corpo viria a ser encontrado mais tarde, só ontem à noite. E o desaparecimento de David Mota estava envolto em mistério e em contradições. Uma testemunha começou por dizer às autoridades que tinha assistido ao crime e que viu 3 pessoas no local, mas mais tarde recuou nas declarações.
A história era muito confusa, ou seja, havia efetivamente a indicação de que eram 3 pessoas. Há uma rapariga que terá assistido ao crime. Num primeiro momento, presumia-se que teria assistido ao crime, mas depois o seu depoimento não era muito consistente. Dizia que efetivamente não teria reconhecido os agressores. E ele é levado... Foi essa testemunha que disse que eram 3? É essa testemunha que diz que eram 3 pessoas. De qualquer das formas, isto acontece nas escadas do prédio e a família, a mãe de Mota Júnior, estaria em casa quando o filho sai. Portanto, o filho sai para um pátio ou para uma entrada do prédio para falar com alguém, presume-se que é alguém que ele conhece, porque senão não sairia, e já não regressa, e depois é audível alguma confusão, e as manchas de sangue eram de tal forma intensas que já indiciavam exatamente isso, já indiciavam que pudesse ter ocorrido ali um homicídio, ou pelo menos Mota Júnior já ter saído daquele local bastante debilitado, já numa situação muito crítica, porque a quantidade de sangue que perdeu poderia mesmo ser fatal. E são muitas as contradições que rodeiam este desaparecimento e a posterior morte de David Mota. Manuel Rodrigues, ouvimos aqui a Tânia Laranjo a explicar aquele que foi o depoimento inicial de uma testemunha que depois recuou nestas declarações. Esta mulher começou por dizer que assistiu a um encontro entre 3 homens, mas depois disse que não foi bem aquilo que viu. Há também quem dá a certeza de que este homem lhe tocaram à porta, que David Mota desceu até à entrada do prédio, o que daria conta de que conhecia quem lhe tocou à porta, por isso mesmo é que deixou para trás também o telemóvel e a carteira e até as chaves do carro, portanto não contaria demorar, mas sabemos agora que esta testemunha voltou atrás naquilo que disse e a própria mãe de David Mota acreditava que ele estava em casa. São declarações até que vamos ver mais à frente, mas ela dizia à CMTV que estava confiante de que o filho estaria em casa. Sofia, fazendo fé naquilo que a Tânia transmitiu, esta testemunha é aquilo que se chama uma testemunha eventualmente não credível. Ou seja, as mudanças de versão são tão nítidas que é impossível amanhã, perante um tribunal, fazer fé num testemunho deste tipo. Portanto, e isto pode-se dever a várias situações. A primeira, esta jovem não ter visto exatamente aquilo que aconteceu, ter chegado num momento posterior e ter alguma percepção, ter visto um carro afastar-se, mas não conseguir nem identificar, nem dizer quantas pessoas eram ao certo, ou então ter prestado um testemunho e após ter prestado esse testemunho, e não estou a dizer que foi isto que aconteceu, mas é uma possibilidade, ter sido pressionada para alterar esse mesmo testemunho. Isto faz sentido porquê? O que eu estou a dizer faz sentido na medida em que a forma como este rapto se dá, tudo indica, na minha perspectiva, é apenas uma perspectiva de alguém que tem experiência nesta matéria. Aparentemente isto foi praticado por gente que conhecia o rapper e que o rapper conhecia. Isto porquê? Porque há um contacto com ele para ele descer, ele desce porque conhece as pessoas, caso contrário não teria descido, é atacado, pode o exame naquele local ser fundamental para se perceber se o sangue existente ou os vestígios deixados naquele local onde se deu, digamos, a confusão, se são só dele ou também podem ter sangue de algum agressor ou outro tipo de vestígios. E depois há uma saída desta gente com o indivíduo que, na minha perspectiva, também só faz sentido se o indivíduo estiver vivo. Ou seja, mas esses vestígios, Manuel Rodrigues, que foram deixados já à porta de casa, certamente já foram analisados precisamente para ver se é possível determinar o sangue de outra pessoa que não o de David Mota. Mais à frente vamos ouvir as declarações da mãe que relatam o que se passou naquela noite, mas para já chamava também à conversa o professor Rui Pereira. Professor, ouvíamos aqui a Tânia Laranjo explicar o que foram as contradições desta testemunha inicial, mas também sabemos que foi uma vizinha que deu o alerta à mãe, que lhe telefona a dizer que há sangue
à porta de casa, que para trás ficou objetos que são pessoais do David Mota e que isso indica, tendo em conta que este homem deixou para trás a carteira e também o telemóvel, que ele não contava demorar-se e que provavelmente para descer àquela hora da noite conheceria quem estava a tocar a campainha. Sim, eu acho que o que disse o Manuel Rodrigues agora é completamente plausível. Eu acho, em primeiro lugar, que quem o chamou o conhecia e por isso é que ele desceu, enfim, sem grandes problemas. E, em segundo lugar, acho que se tratou de uma armadilha. Quiseram chamá-lo, agrediram-no nas proximidades da casa e provavelmente levaram-no para longe, até, porventura, com a intenção de o executarem longe de casa. Pode haver um homicídio premeditado que os agressores quiseram cometer longe de casa. Esse homicídio ou está relacionado com ajuste de contas ou está relacionado com outro crime. Portanto, aqui há uma série de hipóteses em aberto. Até porque, professor, se ele conhecia os atacantes, poderia facilmente também identificá-los caso viesse a sobreviver àquele ataque. Mais à frente vamos ouvir precisamente as declarações de Filomena Mota, a mãe de David Mota. São declarações exclusivas à CMTV, em que a mãe do rapper recorda precisamente esta noite em que ele desapareceu à porta de casa. O corpo foi encontrado ontem à noite, o corpo de David Mota, ele que era conhecido pelo nome artístico de Mota GR, foi encontrado em Sesimbra ontem à noite, em avançado estado de decomposição. A descoberta foi feita por um popular que encontrou o corpo do jovem de 28 anos que estava desaparecido desde o dia 15 de março, depois de ter sido raptado à porta de casa em São Marcos, Sintra, a mais de 50 quilómetros. Dado o estado dos restos mortais, o artista foi identificado através de objetos pessoais encontrados junto ao corpo, mas a PJ aguarda ainda a confirmação dos testes de ADN. Falar para explorar melhor as pistas que aqui estão presentes, mas vou recordar a notícia. Foi encontrado morto o rapper Mota Júnior, que foi raptado há mais de 2 meses por 3 homens à porta de casa. O corpo do rapper, raptado à porta de casa, já o disse, no dia 15 de março, em São Marcos, no concelho de Sintra, foi encontrado ontem à noite numa zona de mato em Sesimbra. A Polícia Judiciária não tem dúvidas de que o cantor David Mota foi assassinado. O cadáver de Mota Júnior estava em avançado estado de decomposição. Um amigo do rapper, ouvido pelo Correio da Manhã, disse que o ataque aconteceu nas escadas do prédio e que, segundo uma testemunha, terão sido pelo menos 3 homens. Sabe-se que Mota Júnior foi violentamente atacado, de resto a mancha de sangue no local não deixava dúvidas sobre o grau de violência desta agressão. A mesma testemunha refere que o rapper foi depois colocado num carro que arrancou a alta velocidade. Mota Júnior poderá ter morrido logo ali, na altura do ataque, ou pouco tempo depois. O corpo só agora foi encontrado. Vamos em direto para Sesimbra, no local onde, no descampado, onde foi encontrado o corpo do rapper. Lá que está a Patrícia Lima Leitão. Pelo que estou a ver,